Boa noite, estamos aqui em mais uma sexta-feira com você no nosso programa de entrevista Vida Abundante, o programa de entrevista aqui da Igreja Batista Monte Oreb. Obrigado por você que está nos acompanhando aqui em nosso canal. Já queremos lhe perguntar, você fez a sua inscrição? Se você não fez ainda, se inscreva aí no canal do YouTube, aperte aí o sininho para você receber sempre uma notificação assim que o programa entrar no ar. Desse jeito você fica antenado com tudo que está acontecendo aqui, ok? Que bom que está aqui conosco. Estamos aqui nesta sexta-feira, às 19h30 e um pouquinho, com a nossa irmã Sheila Simões. Que bom que está aqui com você, Sheila. Né? Vamos conversar, bater um papo aqui com Sheila, saber do que Deus, o que Jesus representou, de como é que foi a história de Sheila. Se você também quer contar a sua história, passa aqui um zap para nós, deixe registrado sua intenção. É bom a gente ver como Deus faz transformações, né? Deus transformou água em vinho. Então, é um Deus que faz transformações. Pega alguma coisa que não tem gosto, nem cheiro, nem sabor, como é água, e transforma em algo com cheiro, com gosto e com sabor. Ou seja, Deus faz tudo como Ele quer, e, normalmente, tudo que Deus faz, segundo o Gênesis, tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Sheila, quem é Sheila Simões? Eu sei que você é paranaense. Eu tive lá na sua cidade, uma vez, uma viagem com Sandro, Ana, e visitei a casa da sua infância. Foi um momento muito emocionante. Tirei foto lá, né, da casa que vocês moraram lá. Seu pai foi funcionário da Itaipu, funcionário de Itaipu. Você lembra dessa parte da sua infância lá, né? Quem era a Sheila antes, quem era a Sheila depois? Como é que foi sua história de vida? Conta aí pra gente. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu aceito esse convite, né, de estar aqui falando do que Deus fez, né, na minha vida. Então, como o pastor falou, eu sou natural do Paraná, cidade de Foz do Iguaçu. E eu vejo Sheila como uma menina sonhadora, uma menina que o objetivo dela era formar uma família, né? Então, o meu sonho era me casar, ter filhos. Minha mãe até contava que eu dizia que eu queria ter 10 filhos. Você brincou muito de boneca? Brincava bastante de boneca, mas depois que eu fui crescendo, ela me perguntou de novo, aí eu desisti da ideia dos 10 filhos. Eu tinha que comprar uma Kombi, né, para levar todo mundo. É verdade. Então, assim, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, eu diria, né, tem um sonho de ser advogado, de ser médico, mas eu não. O meu sonho era me casar, de ter um marido e de ter os meus filhos. Esse é um sonho muito legítimo, né? As pessoas normalmente esperam ter essa experiência do casamento. Alguns até se decepcionam porque imaginam uma coisa e acaba sendo outra, né? Mas de onde você acha que você alimentou esse sonho? O que é que você esperava encontrar no casamento? Olha, na verdade, eu, com o passar do tempo, né, e refletindo sobre a minha vida, eu percebi assim que eu achava que uma pessoa é que poderia me completar, né? Que as pessoas usam muito aquelas frases, né? Alma gêmea, Cara metade. a cada metade, né? Assim, casar e ter filhos, eu creio que também seja o sonho de várias outras pessoas, a maioria até. Só que elas também têm o sonho profissional, mas eu até hoje não entendi por que eu não tive esse sonho profissional. Meu sonho realmente era a questão do casamento. E eu acho que, não sei, por eu ter uma natureza assim romântica, é que eu sempre... o meu objetivo era esse, né? De encontrar alguém para me completar. E aí, nessa ânsia sua de encontrar essa pessoa que pudesse lhe completar o seu coração, nessa sua ânsia, você acha que você cometeu alguns erros que hoje algumas pessoas podem estar no mesmo caminho
e talvez esse programa possa ajudá-lo a não cometer esses mesmos erros? Com certeza, né? Então, assim, a minha busca era por algo imperfeito. Então, eu procurava uma pessoa perfeita, só que com certeza eu não encontrei, e isso trouxe várias frustrações para a minha vida, decepções, né? Então, eu recorri a coisas que o mundo nos ensina, né, que são fugas, tipo a bebida, festas, só que assim, era uma alegria momentânea. Quando a festa acabava, tudo aquilo de ruim que eu sentia voltava novamente. Então, quando o efeito da bebida acabava, também eu ficava pior do que eu estava antes, na verdade. Porque ali é uma falsa alegria, uma falsa felicidade, né? E só que é algo que o mundo ensina. Então, eu não tinha ninguém para me ensinar o caminho da verdadeira felicidade. Nessa sua experiência com a bebida, você, com certa feita, estava comentando que você bebeu e foi dirigir moto. Dirigir moto, para quem está sem efeito de álcool, já é um certo desafio por causa do equilíbrio. E o álcool tira o equilíbrio. Como é que é dirigir moto bebendo? É um negócio complicado, né, pastor? Então, assim, quando a gente é jovem, a gente gosta muito de aventura, a gente acha que pode tudo, né? E principalmente com o efeito da bebida. Você sentia a Sheila Maravilha, né? A Eu acho Mulher que foi. Maravilha. Provavelmente deve ter sido. E assim, eu não sabia nem onde é que era o freio dianteiro, né? Como é que você vai Então, dirigir a moto? Quer dizer, que você sabia que a moto saía do lugar. Agora, como é que ela parava? Você não imaginou que a moto tinha que parar de algum jeito, né? eu sabia que ela andava e tinha algo para parar, né? Só que eu só conhecia Tinha algo. algo. Eu sabia Lhe que tinha um falaram que freio. moto tem freio, né? Eu achava que Ou só você tinha o freio. descobriu depois que saiu com a moto? Não, eu sabia que tinha o freio, mas aquele que a gente aperta, né? Sim, Em cima da mão. Mas isso. o do pé eu não sabia. Não sabia que tinha o segundo freio. Rapaz, Não olha, sabia. a moto tem 2 freios, se você nunca pegou numa moto, tá? Agora, quando a pessoa está bebendo e dirigindo uma moto e ainda só lembra que tem um freio, acho que até esse um esquece que existe, né? Verdade. E aí você passou de ter sua vida ceifada com uma aventura dessa, né? Com certeza. Eu sofri um acidente, né? Não morri porque Deus tinha propósito com a minha vida mesmo, né? Só que hoje é que eu sei disso, que Deus tinha propósitos para a minha vida. Porque mesmo depois desse acidente, eu continuei fazendo as mesmas coisas. Porque a verdade não tinha sido revelada para mim ainda. Então, eu tinha a Bíblia em casa, né, mas eu não tomava posse do poder que tem naquela palavra, a revelação daquela palavra. Então, eu continuei fazendo as mesmas coisas e também numa dessas andanças, né, envolvendo bebidas, eu acabei engravidando com 19 anos. E assim, hoje eu vejo que eu recorri a essas coisas porque eu não tinha razão de viver. E então pouco me importava. Chegou a pensar em suicídio alguma vez? Não, a única coisa que eu não pensei foi nisso, mas recorri a várias coisas para poder suprir aquela necessidade, aquela falta que eu sentia, né? Então eu engravidei com 19 anos, como eu falei. E aí, assim, mesmo sendo em condições não apropriadas, eu dizia assim para as pessoas mais íntimas a mim que eu estava bem, que eu agora teria uma razão de viver. Quando você conseguiu o filho, né, que você imaginava, você entendeu que aquilo que estava faltando apareceu. Mas a realidade vai mostrar adiante que não é bem isso que está faltando, né? Com certeza. Então, eu parei, né, de beber, parei de ter essas práticas que estavam me levando, né, para as trevas, né? Por causa do filho, você parou a bebida. Sim. Para ter uma gestação mais saudável, vamos dizer assim, né? Sim, eu passei a me dedicar a esse filho que eu estava esperando.
Só que assim, o filho nasceu, né? Eu conheci o meu atual marido hoje. E assim como eu colocava em meu marido a responsabilidade de ser feliz no casamento, eu acabei me frustrando mais uma vez. Bom, mas veja bem, quando você, nessa sua história de vida, você estava procurando um sentido para a sua vida. Em primeiro lugar, você encontrou na bebida. Muitos fazem isso. Uma coisa sua, coisa não é um privilégio seu. Muitos e muitos que eu conheço procuram o sentido da vida em alguma coisa física, né? Alguns é em uma carreira profissional. Não sei se você teve essa fase também. Outros na bebida, outros na constituição de uma família. Então você saiu, né, da questão do álcool para um filho ou para constituir uma família. Isso tudo buscando o que a gente chama de o sentido da vida. E entra também numa outra relação de casamento, buscando o sentido da vida. E aí, como é que é a sensação quando você percorre esse caminho e não encontra o sentido da vida? Como é que se sente alguém que, mesmo conseguindo o que achava que era a solução, e aí a solução não apareceu? Então, aí as coisas começaram a desmoronar, né? Porque elas estavam baseadas em coisas que a base dela não era a base que era correta, né? Então, meu casamento começou a desmoronar. Eu estava vivendo um próprio inferno dentro da minha casa. E, como o pessoal fala, eu fui para o fundo do poço. Só que eu sabia que só Deus poderia me ajudar. Então, eu comecei a buscar esse Deus. Então, eu visitei várias igrejas, né? Eu fui batizada na Igreja Católica, né? E eu até pedi à minha mãe para marcar um horário para eu conversar com o padre, só que não deu certo, nunca dava certo. Então, meu cunhado, ele já tinha se convertido e ele já estava frequentando aqui a Monte Oreb. Minha irmã ainda não. E eu comecei a visitar algumas igrejas, né, quando eu estava nessa situação de desespero, que eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Então, teve uma pessoa que era do meu convívio naquela época, que ela disse que ela era evangélica, mas estava desviada, mas que ela estaria indo na igreja. E aí ela perguntou se eu queria ir junto com ela. Aí eu disse que eu queria. E pedi para ela passar lá em casa, para nós irmos juntas. E assim fomos. Então, foi a partir daí que eu comecei a ser tocada pelo Senhor. E aí, como eu falei, meu cunhado já estava aqui na igreja, né? E ele fazia parte do ministério de louvor. Ele tocava, na época, o saxofone. E como meu marido, ele gostava gosta de tomar cerveja, aí ele tinha saído, e eu disse, eu não vou ficar em casa hoje, não. Então, eu vou lá na igreja do meu cunhado para ver ele tocando. E assim eu fiz, né? Só que, quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, foi o dia do batismo da minha irmã. E eu me senti muito tocada, né, por tudo que tinha acontecido. E aí eu orei a Deus que eu gostaria de um lugar para que eu pudesse congregar, que eu não queria mais ficar de igreja em igreja. Assim, foi bom porque eu pude conhecer, para eu poder escolher. Porque, às vezes, a gente vai em algum local por influência de alguém, mas só que hoje eu entendo que a gente tem que ficar num lugar onde estar mais próximo da palavra de Deus. E aí, como eu orei ao Senhor, pedindo para um lugar para eu congregar para mim, Ele me respondeu até através do meu marido. Porque quando a gente recebe o Senhor, a gente quer que toda a nossa família também seja apresentada a esse Deus. E aí meu marido falou que se fosse aqui na Monte Oreb, ele viria. Então, eu tomei isso como resposta de Deus e prossegui, e estou até hoje aqui para a honra e glória do Senhor. Muito bem.
Então, nesse momento, eu gosto sempre de fazer essas comparações. Já perguntei a várias pessoas que a gente entrevista aqui. Qual a diferença maior entre Sheila hoje e a Sheila desse tempo atrás aí? O que é que você acha que tocou mais em você, a presença de Jesus na sua vida? Assim, eu era uma pessoa que era muito dependente de conselhos. Eu buscava orientação das pessoas. E hoje eu ainda busco, mas eu sei que... Gostava de horóscopo antigamente? Também gostava. Geralmente quem gosta de conselho vai logo ver o que é o horóscopo diz hoje, né? Diz para todo mundo, todo mundo. É o mesmo conselho para todo mundo. Verdade. Então, assim, mas hoje eu sei que Deus deixou para a gente um manual para a nossa vida, que muitas vezes eu me perguntava, né? Seria tão bom se a gente tivesse um manual. E eu descobri que nós temos. Sim. E que estava dentro da minha casa. Eu só não fazia uso, né? Então, claro que tem momentos que é bom você ter uma irmã, né, que é conhecedora da palavra, para também nos dar uma orientação em algum momento, mas hoje eu não sou dependente disso. Uma coisa interessante é que você fala, que eu acho que em todas as casas aqui de Serrinha, eu vou chutar um número aí, 90% das casas de Serrinha tem uma Bíblia. Só que não sabe o que fazer com ela. Pega uma Bíblia, abre lá no Salmo 91 e acha que aquilo ali usa a Bíblia, às vezes, como um talismã, né? Vai proteger do mal olhado. Então, deixa eu abrir aqui no Salmo 91. Aí, não sabendo que a Bíblia não foi feita para isso. Não foi feita para você usar como uma mandinga. Não foi feita para você usar como um talismã. A Bíblia é um livro de instrução. Então, você tem que ler e interpretar. E a Bíblia a gente lê para ser transformado. A Bíblia, hoje eu estava falando algum momento mais cedo, que Deus usou pessoas de carne e osso, usou as experiências de muitos que erraram e ficou registrado na Bíblia, para a gente olhar para os erros deles lá do passado e não repetir esses mesmos erros. Porque, certamente, cada experiência que a gente tem hoje, independente de ser século XXI ou século XX, alguém viveu uma experiência no passado e ficou na Bíblia. Isso por quê? Porque tem um autor por trás da Bíblia, né? Embora são pessoas diferentes que escreveram a Bíblia, mas o autor é um só, o Espírito Santo, que escreveu lá do Gênesis e Apocalipse. A direção dos livros da Bíblia é um autor só. Então, ela é um manual para a sua vida. Se você comprar um carro e não ler o manual, vai bater o motor. Se você está com a sua vida e não está lendo esse manual, o motor uma hora pifa, né? É verdade. E assim, só tem efeito se a gente ler e praticar. Praticar. Não adianta também a gente só ler, né? Temos que praticar. Só complementando o que você está falando, de ler e praticar, a gente tem um centro de recuperação, né? Chamado Centro de Formação Compaixão e Graça, e eu fico prestando atenção das pessoas que chegam lá no centro. Tem internos que estão lá, porque tiveram algum problema de dependência, que conhecem quase metade da Bíblia. Citam versículos assim, de cabeça. Tem nome até de gente da Bíblia, mas foram para onde? No centro de recuperação. Quer dizer, existe uma coisa da Bíblia como conhecimento e existe a Bíblia como autoridade sobre a minha vida. Se você tem a Bíblia como conhecimento, você se torna até um professor de Bíblia, um professor de seminário ateu. Agora, quando a Bíblia ela é autoridade sobre a minha vida, então agora eu começo a mirar o certo e o errado, não baseado no que eu acho ou no que eu penso, mas no que a Bíblia diz. Eu posso até, algumas vezes, eu olho assim para a Bíblia e digo assim, meu, que coisa dura, que coisa difícil, mas ela é autoridade sobre a minha vida. Então, eu é que tenho que me enquadrar a ela, não é ela que tem que se enquadrar a mim. O grande erro de muitas pessoas e de muitas igrejas
é tentar pegar a Bíblia e fazer com que ela se enquadre ao que você quer fazer, né? E aí, quando você tem contato com a Bíblia, com o texto sagrado, é que você vai descobrir quem é Jesus. E aí faz toda a diferença, descobrir. Jesus fez toda a diferença em sua vida? Com certeza. E assim, quando a gente só lê, a gente conhece a história de Deus. E quando a gente pratica, a gente conhece o Deus da história. Porque a gente passa a ter intimidade, né, com Ele. E a gente passa a ver a transformação que aquela palavra pode fazer na nossa vida. Né, assim como fez na minha. E assim, voltando só um pouquinho essa história do casamento, como eu me frustrei também, mais uma vez, eu saí 2 vezes de casa. A primeira vez foi por causa do convívio do meu marido com o meu filho, e da segunda vez foi porque eu já estava frequentando a igreja, e como eu queria me casar, e eu achava que meu marido não queria, aí eu dizia, a salvação é individual, então eu tenho que sair de casa, vou me separar. Só que a gente faz uma programação para a nossa vida, mas Deus, Ele já tem a dele, né? Então, nesse tempo que eu passei fora de casa, eu passei a me dedicar ainda mais a conhecer a Deus. E, através até de uma irmã, o Senhor me falou a respeito do casamento. Essa irmã tinha ido tomar um café lá em casa e ela falou, Sheila, o Senhor me deu uma palavra para você. Eu disse, quando terminar, na hora de ir embora, você me diz. Aí ela me disse que o versículo que Deus tinha dado ela é o que está em 2 Coríntios 7, que fala, se a mulher crente, cristã, tem um marido descrente, que não se separe dele. Eu abri a Bíblia aqui para voltar àquele assunto da Bíblia em relação agora ao seu casamento. Veja que quando a gente tem a Bíblia como bússola, como regra de fé e prática, essa atitude sua, e muitas pessoas cristãs, inclusive, são enganados pela própria consciência ou por espíritos malignos, quando eles interpretam a Bíblia agora ao seu modo, não ao que o texto diz. Quando você saiu de casa, qual foi a sua intenção? Não, a salvação é individual. Se o meu marido não quer, eu vou me separar dele porque eu quero me dedicar à palavra. Mas a Bíblia não diz isso. Eu vou ler um texto aqui para você ter uma ideia o que é que o texto orienta as mulheres que têm essa situação, onde ela é cristã e o marido não é, e muitas aqui na igreja são. 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz assim, todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. 1 Coríntios 7, eu li os versículos 10 e 11. Então, a instrução bíblica não era para você sair de casa. E tem uma outra instrução bíblica para esposas que têm marido não cristãos, é que ela vai ganhar o marido sem palavra, sem falar. Essa parte é fácil ou é difícil? É difícil e tudo isso se cumpriu também na minha vida, que foi justamente assim que eu consegui me casar, somente quando eu me calei. Pois é, funcionou. O princípio bíblico funcionou. Então, eu fui obediente à palavra, né, que foi justamente essa que o pastor acabou de ler, que a irmã me passou, e eu não tinha conversado nada a respeito da minha situação, do meu casamento, e o Senhor, né, usou essa irmã, e a partir do momento que eu recebi essa palavra, minha mente foi transformada. Então, aí eu já quis arrumar as coisas tudo de novo, voltar para casa, e não foi assim imediatamente, porque Deus é maravilhoso, né? E aí meu marido disse que não, que eu ia ter que esperar um pouco mais para voltar para casa. Aí eu fiquei um pouco espantada, mas só que depois eu vi a surpresa. Isso porque
Nesse período que eu estive fora, meu marido começou a fazer uma reforma lá em casa. E aí eu tive que esperar terminar essa reforma para voltar para casa. Deus é maravilhoso, né? Sim, ganhou um marido novo e aí casa nova. Deus Glória a só faz o Deus. serviço completo. Exatamente. Então, nessa história do casamento, Deus usou mais uma vez uma outra irmã. Porque eu falava muito, cobrava do meu marido, porque ficava naquela ansiedade para me casar, porque eu queria me batizar. E aí a irmã falou para mim: Sheila, você quer que eu te ajude? Aí eu disse: quero. Ela disse: então, vamos combinar assim, você vai passar 3 meses sem tocar no assunto de casamento com seu marido. Você consegue? Teve síndrome de abstinência com 3 meses. Aí eu disse: consigo, sim. E Você assim falava, eu você fiz. falava todo dia para ele sobre esse assunto? Não era todos os dias, mas algumas vezes. E toda vez que eu tocava no assunto, a gente acabava se desentendendo, eu ficava mais frustrada ainda. Meu marido é um santo. Aí eu passei esse período dos 3 meses sem tocar no assunto, mas, como a palavra diz, né? A palavra oração diz que nós devemos orar, mas ter ação também. Enquanto isso, eu fui conversando com algumas pessoas, vendo a questão do divórcio do meu marido, porque quando eu comecei a me relacionar com ele, ele era separado. Ele já tinha 10 anos de separado. Só que ele não tinha se divorciado. Então, eu tive que correr atrás de todas essas questões para finalmente eu conseguir me casar. E, assim, foi uma caminhada difícil. Porque assim, a gente espera que o nosso sonho vai se realizar daquela maneira que a gente sonhou. E como o casamento era o meu sonho, eu estava naquela ansiedade, achando, né, que ia ser tudo do jeitinho que eu queria. Mas não foi nada do jeito que eu queria. Você gostava muito de novela antigamente? Eu gostava. Porque toda novela terminava com alguém casando antigamente, pelo menos na década de 70, né? Hoje eu não sei mais como é. E as histórias sempre terminaram, né? E foram felizes para E sempre. aí acaba a novela, ninguém sabe a bagaceira que é depois da continuação, né? Verdade. E, assim, foi algo surpreendente o que Deus fez para que eu conseguisse chegar até essa etapa de conseguir o divórcio. Aí, depois, quando eu me calei, meu marido chegou e disse que tinha ido marcar a data do casamento. Sem você saber. Sem eu saber a data, né? E aí ele falou assim: olha, eu tenho 3 datas, qual que você acha que era? Só que assim, não foi a data que eu achava que era, né? Foi justamente a data 3 de março. Aí eu cheguei e fui correndo contar para a irmã, né, que estava junto comigo na batalha. Uhum. E aí eu falei para ela: ô irmã, quando é que terminava mesmo o nosso propósito? Que eu descansei tanto no Senhor que eu nem sabia mais quando terminava o propósito dos 3 meses. Aí ela disse: termina agora, em março. Aí eu disse: é mesmo? Pois eu vou lhe dizer que meu marido marcou a data do casamento. E foi para o dia 3 de março. Aí ela disse: o dia do meu aniversário. Olha só, duplo presente essa intercessora. Importante você ter uma intercessora nessas lutas, né? Com certeza. Estar junto com você, orando, ou jejuando, clamando a Deus com súplicas e orações. Deus é o Deus que ouve e responde orações. E fez toda a diferença, né, eu ter essa irmã nesse momento junto comigo. Porque assim, quando a gente está ansioso, a gente não enxerga, não ouve a voz de Deus. Então, às vezes, a gente precisa de uma ajudinha básica, né? Com certeza. A tua irmã que ela fala assim, Deus não atua na ansiedade. Enquanto a gente não descansa nele, ele fica parado. Então, não seja ansioso ou ansiosa. Deixa que Deus conduz a história. Com certeza. E como eu estava falando, né, como era o meu sonho e eu estava vendo que estava prestes a se realizar, eu fiquei naquela expectativa de ser tudo do jeito que eu queria. E assim, eu entendi depois que eu tive que esperar 13 anos para que esse sonho acontecesse, porque antes ele era só um sonho meu. E depois Deus me ensinou que Ele estava me concedendo aquela bênção
porque o meu foco mudou. Eu passei a querer me casar para agradar ao Senhor, porque para fazer a vontade dele. Porque se fosse só para realizar o meu sonho, eu poderia até ter desistido no meio do caminho, porque nada estava acontecendo como eu queria. Mas eu senti Deus perguntar assim para mim: o que é mais importante para você? As coisas do jeito que você quer, a realização do seu sonho ou a sua salvação? E eu escolhi a segunda opção. Então, mesmo não acontecendo nada do jeito que eu queria, eu continuei e segui em frente. E aí, quando Deus colocou isso no meu coração, que o mais importante de tudo era a minha salvação, era fazer a vontade dele, eu consegui me alegrar novamente no Senhor. E aí não me importei mais com nada, que meu marido não queria vestir no dia do casamento a camisa que eu queria. Ele achava que nem precisava de aliança. Mas aí eu não me importei. Eu disse a ele: ó, eu vou me arrumar do jeito que eu quero. Vou para o salão, vou me maquiar, vou alugar meu vestido. Mas se você quiser ir de camiseta, regata e chinelo, não tem problema. Você estando presente lá e assinando o papel, o restante. Então, como muda quando a gente muda o nosso foco? Quando a gente muda o nosso pensamento e o nosso olhar, né? Então, eu só queria ser obediente a Deus naquele momento. E eu creio que foi por isso que Ele me concedeu essa bênção. Isso faz toda a diferença, Sheila, quando a gente quer agradar a Deus, não a nós mesmos. Enquanto o objetivo de qualquer coisa é satisfação da nossa vontade, nunca vai dar certo, não vai adiante. Tiago fala isso, o livro de Tiago fala isso, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal, né? Para se esbanjar nos seus prazeres. Então, o nosso prazer, você quer ter sucesso na oração? Quer ter sucesso na sua missão aqui na terra? Agrade a Deus. Tudo que você fizer, faça para agradar ao Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Está escrito, isso é um salmo, Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que você acaba de relatar aí é um texto bíblico. Não sei se você tinha essa noção. Quando você se agrada em agradar a Deus, como diz o Salmo 1, né? Quando o seu prazer está na lei do Senhor e meditar nela, aí o Senhor abre as portas. Porque quem pode mexer no coração do homem, senão Deus? Eu não consigo, nem você. Mas Deus diz que o coração do rei é como um rio na mão do Senhor, que Ele conduz para onde Ele quer. Então, esse é o segredo, né, de quem quer ser vitorioso na oração. É não colocar a sua vontade adiante, colocar a vontade de Deus, fazer a vontade dEle. Aí Ele vai entrar em providência. Ok? Você queria finalizar aqui a nossa entrevista, se tem algum recado para deixar para alguém que talvez esteja vivendo uma situação parecida com a sua? Sempre a gente tem. Aliás, a Bíblia foi escrita com situações do passado de pessoas que estão vivendo a mesma situação hoje, né? O que é que você poderia, para a gente concluir aí? Em primeiro lugar, que nós não coloquemos a nossa alegria, a responsabilidade da nossa alegria no outro, porque ele é tão imperfeito quanto nós. E também eu queria deixar um recado para quem está procurando o seu príncipe, o amor da sua vida, alguém que possa morrer de amor por você. Eu queria dar uma boa notícia, que esse alguém, ele existe, e é Jesus Cristo. Amém, amém, isso mesmo. Jesus é o nosso noivo. Se alguém quer casar, meu irmão, quando você recebe Jesus Cristo, o casamento já está marcado. A volta do noivo já está marcada, a gente só não sabe a data. Mas a volta do noivo é algo real. Jesus disse que voltaria para buscar a sua noiva, que é a igreja. Se tem algo que completa a vida do ser humano, é o casamento com Jesus. E ele é o único que morreu literalmente de amor, por amor, né? Então, a gente só pode esperar isso somente dele. E eu aprendi que o único casamento perfeito é o casamento a três. O casamento que pode dar certo é um casamento a três. O marido, a mulher, mais Deus no centro
desse casamento. Jesus é o segredo do sucesso de qualquer empreendimento. E o casamento é um plano que Deus fez para estar no meio. Por isso que Jesus faz o seu primeiro milagre justamente num casamento, né? Obrigado aqui pela sua entrevista, né? Deus possa lhe dar mais missões, porque aqui na igreja ela é conhecida como Sheila Missões, porque tem a outra Sheila Nutri, e Sheila se identificou com trabalhar com missionários, né? Fazer promoção de missões e está sempre envolvida em envio de missionários. A Alana, que é uma missionária aqui, Sheila tem toda a preocupação em mandar recursos para a manutenção de pessoas que estão no campo. Quer dizer, encontrou um sentido de ministério também. É importante, quando você está na igreja, ter um sentido. Qual é o seu ministério da igreja? É aquilo que Deus lhe fez. É o seu propósito, né? É bom que aí o pacote de Deus é completo. Ele nos preenche em todas as nossas áreas. Ok? Obrigado pela sua entrevista. Vamos agora para uma novidade musical aqui, né? Temos Elisane cantando pela primeira vez aqui, para as paradas gospel aqui da Monte Oreb Channel. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus tremores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho,
por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.